capítulo 1179 teve a revelação mais histórica da obra. Imu tem a fruta do diabo. E isso revela muito mais do que você possa imaginar. One Piece sempre teve uma grande temática entre liberdade e controle, entre opressão e libertação. Mas eu acho que as frutas do diabo certamente eram coisas que a gente não imaginaria que representariam tanto para isso. Mas acho que hoje a gente descobriu a divisa entre o poder original e todas as suas réplicas. Porque, gente, algo a ser estabelecido a partir desse capítulo é: se existe a fruta do diabo, para mim agora isso confirma que ela é a fruta original, que os outros poderes que a gente conhece são réplicas desse poder. E agora em Elbaf, isso bate com várias revelações, inclusive com revelações fortes que o Oda fez na última saga, que é uma coisa que ele costuma trabalhar. Mas antes, eu preciso falar o que o Donan Dusk, que é um tradutor nativo japonês excepcional, trouxe de informação. Ele disse que Akuma no Mi, da maneira que está escrito, dá uma ideia de uma coisa mais séria, mais adulta. Principalmente quando você coloca em contraste com as outras frutas do diabo, que geralmente têm nomes repetidos que lembram talvez um padrão de fala de criança. Então, é a Gomu Gomu no Mi, é a Hito Hito no Mi, é a Gura Gura no Mi, todas opostas a Akuma no Mi. Essa repetiçãozinha virou algo comum, mas desde o início podia ter sido uma intenção do Oda de fazer de uma maneira mais divertida, mais leve, mais infantil. E isso não é nada ruim, pelo contrário, o Oda vai subverter completamente a expectativa. Eu vou comentar tudo agora nessa teoria original, então já deixa o like, já se inscreve, fala galera, espero aqui, eu sou o Derek. Já pedi, já enganei vocês, né? Acharam que não era intro, era intro sim do vídeo. Gente, essa teoria eu acho que é bem quente e pode ter cheiro até de um certo endgame, que é o que tá na minha cabeça e no meu coração até há um bom tempo. E mesmo que eu não acerte as tecnicalidades, eu espero acertar o conceito geral. Então, se tá curioso também, vem comigo, Alanzito, chama a vinheta. Tá, no centro de One Piece tem um conflito do século perdido, né? O Imu contra o Reino Antigo. E a gente descobriu mais ou menos coisas sobre o Reino Antigo lá em Ohara, quando o professor Clover pela primeira vez menciona uma civilização super avançada do passado. Então, se era uma guerra e se o Imu era um dos inimigos que tinha o poder da Akuma no Mi, esse poder ancestral primordial poderosíssimo, pelo que o mangá tá dando a entender, faz sentido que o mega avançado tecnologicamente Reino Antigo fosse capaz de estudar, obter esse poder e replicá-lo. E para mim é nesse ponto que entra a genialidade do Vegapunk, porque ele estudou tudo isso, né? Ele estudou como replicar a Akuma no Mi, ele conseguiu replicar perfeitamente uma Akuma no Mi mitológica ancestral, que é a do Kaido, para fazer a fruta do Momo. Então eu acho que o Oda já mostrou que isso é possível. Mas claro, estamos falando de frutas do diabo Akuma no Mi para Akuma no Mi e não na fruta original. Só que se agora o Vegapunk comenta que a tecnologia que ele tem não é nada comparado ao Reino Antigo, mesmo sendo o homem mais inteligente do mundo, com a Nomi Nomi no Mi, a gente pode imaginar um avanço muito mais exponencial 900 anos no passado. Mas o que realmente pegou foi a origem dos poderes. Porque, segundo o Vegapunk, as Akuma no Mi vêm dos sonhos da humanidade. Isso sempre bateu pra mim sobre como tudo que é tecnológico, a gente pode falar de maneira meio metafórica, que vem dos sonhos da humanidade, né? Alguém sonhou em poder esquentar a comida de uma hora para outra e eventualmente foi inventado o micro-ondas. Alguém sonhou em voar mesmo sendo mais pesado do que o ar. E, mais cedo ou mais tarde, existem planadores e aviões. Então, como a Egghead tem muito essa pegada científica, eu fiquei sempre associando uma ideia de progressão tecnológica, mas em One Piece as coisas não são tão diretas assim. Porque de um lado você tem literalmente a fruta do diabo, tem um artigo definido ali. Então tá falando que é a fruta do diabo, e não uma fruta do diabo. É a original. Então tudo que veio do Reino Antigo depois, Hito Hito no Mi modelo Nika, Hito Hito no Mi do Chopper, fruta do Kaido, fruta da Big Mom, isso provavelmente tudo veio do Reino Antigo. Mas exatamente como? A chave da questão tá nos sonhos. Porque quando a gente fala de Akuma no Mi, a fruta do diabo, a gente tá associando ao quê? Poderes de controle, opressão, falta de liberdade, né? Porque o Domi Reverse domina completamente, reverte o seu próprio domínio. Basicamente, uma fruta do controle absoluto. E o Vegapunk falou que as frutas vieram dos sonhos da humanidade. E aí, em um dos quadros mais importantes da história, o Oda fez questão de maneira bem discreta, bem sensível, colocar
essa conexão. Se a gente tinha dúvida sobre qual a origem do poder da Akuma no Mi, o capítulo 1138 deu dicas excelentes, porque revelou que a Guerra do Século Perdido não foi a grande guerra que realmente definiu tudo. Na verdade, foi mais um capítulo de um conflito que provavelmente acontece há muito mais tempo, porque no próprio Mural Harley são descritos 3 apocalipses do mundo. Enquanto a cronologia não está definida, a gente vê no Harley vários elementos conhecidos. Uma figura que nem Emmet, outra figura que nem Loki, outra figura que nem Nika, uma figura que lembra o dragão Nidhogger, outra figura que lembra um possível demônio Imu. Dá para identificar todos eles ali, até o Ratatosker, se eu não me engano. Mas, por trás desse mural mega importante e poderoso, a gente tem uma frase muito icônica, da Ripley. Ela comenta com Frank sobre o mural, e ela não dá tanta importância assim. Mas a maneira que ela faz, isso é o Oda dando o máximo de importância. Porque a Ripley descreve aquilo como basicamente um sonho de criança. Cara, um sonho de criança. Pra mim, isso é uma metalinguagem. Pra mim, é o Oda falando sobre como toda aquela guerra, toda aquela loucura, todo One Piece é um sonho de criança. E o que isso significa? Bom, tem muitas referências à infância, à criança, coisas infantis em One Piece, óbvio, né? Mas, em especial em Elbaf Egghead, essas referências são muito delicadas. Vamos lá. A gente conhece o Emmet, né? A gente sabe que ele é esse robô gigantesco, super avançado do passado, que era um parceiro de Joy Boy, tanto que ele carregava o Haki do Rei mais poderoso do Joy Boy. Só que ele também lembra muito uma criança. Ele tem voz de criança, tem uma inocência que traz tanto no texto quanto na interpretação. E eis que tantos capítulos depois de a gente descobrir que ele realmente lembra uma criança, a gente vê o Kron brincando com um robô de brinquedo. E esse robô é igualzinho o Emmet. O próprio Frank já foi representado como um robô de brinquedo e eu acho que essa referência também não é à toa. É o Oda falando pra gente que nossos grandes defensores do passado eram intimamente conectados à imaginação das crianças. O Oda já brincou com o conceito de Joy Toy, né? O próprio Joy Boy tem um nome super bobo, super infantil, parece um nick de uma criança de 6 anos de idade. Mas eu acho que a graça é exatamente essa. É algo além de a aliança dos 20 reinos contra o reino antigo, os monarcas de Mu contra o rei legal do passado. Na verdade, estou vendo um conceito diferente em One Piece. É uma coisa meio adultos contra crianças. E não é que a aliança se juntou e deu tiro um monte de criança. Não, não é isso. Na verdade, é a ideia de como nós mesmos estamos em guerra com isso o tempo todo. Porque a batalha ideológica entre controle e liberdade também é representada por adultos versus crianças. O poder adulto de Akuma no Mi, o poder original, representa essa ideia de controle, posse, disciplina, ordem. E as Akumas no Mi do Reino Antigo, as frutas do diabo, representam liberdade, imaginação, criatividade. E quem são as pessoas que mais têm isso tudo, se não as crianças? A gente brinca porque a criança não tem filtro, porque fala o que pensa, porque age como quer. E o Luffy certamente é um crianção. E acima do Luffy ser um crianção, o Oda é um crianção. Então, colocando esse tema das crianças, eu tô enxergando um reino antigo que não era composto por crianças, mas que talvez tenha sido capaz de usar a imaginação das crianças do seu reino para transformar os poderes mais incríveis em realidade, de alguma maneira sintetizando também o poder de Nika. Porque a Akuma no Mi original tem os mesmos poderes de certa maneira. Não só quebra completamente as leis da física, como no último capítulo a gente viu as casas dançando e sorrindo. Lembra muito o Soul Pocus de Whole Cake Island. Mas quando a gente imagina que tem um time com Joy Boy, Emmet, Ragnir e quem mais seja, você consegue ver ali como são vários personagens que parecem realmente inventados da cabeça de uma criança. E eu acho que pra mim o mais fascinante é exatamente isso. Quem fala que o mural mais importante da história de One Piece é um sonho de criança, de uma maneira até um pouco leviana, mas tipo assim, é um sonho de criança. A Ripley, né? A mãe do Kron, né? Que é filho do Gaban também. Acho que isso não é à toa, porque o sonho de criança é tudo, né? Toda a vida, todo mundo de One Piece é um grande sonho de criança. Eu acho que é o Oda querendo dizer pra gente que a coisa mais importante pra ser preservada são as coisas que a gente perde depois de deixar de ser criança. Quando a gente vira adulto, quando a gente consome a Akuma no Mi, a gente para de imaginar poderes mágicos como o de Nika. Talvez a gente mesmo fique fraco, a gente não consiga mais tornar nossa imaginação verdade, como as crianças constantemente conseguem fazer, moldando o mundo ao seu redor como grandes brincadeiras e aventuras, sendo muito bem representado em One Piece.
E aí, lendo One Piece, eu comecei a perceber que não era a guerra contra os 20 reinos, os monarcas. Eu acho que a mensagem final do Oda é uma guerra interna nossa. A guerra contra virar adulto, mas não perder o fascínio, a inocência, a infantilidade positiva que podemos carregar, que é tão importante para tornar o mundo um lugar melhor. E eu falo isso com uma certa tranquilidade, porque o Oda é um criançaço. A casa dele tem dinossauro, tem tubarão, tem uma réplica de girafa em tamanho real. E ele não tem vergonha de nada disso. Pelo contrário, ele tem muito orgulho de ser um homem adulto, mas ao mesmo tempo de carregar um monte de características e coisas que outras pessoas reduziriam como infantis. Cá estamos nós, adultos, né, muitos de nós, falando de um mangá que foi desenhado originalmente para crianças. A gente cresceu e a gente continua apreciando tal qual crianças. E eu acho que essa é a nossa luta também. Ser capaz de reconhecer as coisas tão maravilhosas que o mundo das crianças também consegue ver, mesmo sendo completamente amassado pela vida dos adultos. Eu acho que essa representação da dor, do sofrimento, né, os poderes do Imu não são divertidos, né? As costas saindo, ele cuspindo sangue, o mar dele fazer mal e tal. E óbvio, vai ter toda uma explicação mitológica dentro do mangá para isso. Mas, por outro lado, metaforicamente também, a vida adulta é dura, né? A gente está sempre sofrendo, até às vezes para exercer o nosso poder é sofrido. Então, aquela coisa leve, fácil, rápida, imaginativa que o Luffy tem agora com o Nika, e que talvez o Emmet tivesse com o Joy Boy, que o Kron pode brincar ali com o bonequinho do Emmet, a gente nunca mais vai ter, mas a gente consegue, de alguma maneira, preservar isso no nosso coração e tentar proteger esse sentimento, porque olhando para a vida, às vezes, com olhares mais inocentes, a gente consegue ver muita beleza que com o tempo se perde. Se as frutas do diabo são realmente poderes do reino antigo, como o Vegapunk disse que são, eu acredito, eu também acredito que, de alguma maneira, essa síntese de poder também partiu de alguma colaboração com os sonhos infantis. Eu acho que vai ter sim essa vibe de adultos contra crianças que a trupe do Joy Boy vai carregar, que vai sendo carregada geração após geração. E óbvio, deságua na maior criançona de todas, que é o Luffy. O Luffy gosta de robô, o Luffy gosta de laser, o Luffy gosta de explosão, gosta de ninja. O Oda faz questão de colocar esses traços infantis no Luffy pra gente não perder essa inocência nós mesmos, porque não tem problema ser um adulto que gosta de robô, gosta de explosão, gosta de anime, gosta de ninja, porque nada disso é particularmente infantil. Na verdade, bobo é achar que você tem que abrir mão disso tudo pra se tornar um adulto. Quando, na verdade, se tornar um adulto não tem nada a ver com deixar de gostar das coisas de criança, necessariamente. Então, de uma maneira bem interessante, o mangá todo do Oda é um mangá que faz o que ele deseja, né? Torna todo mundo criança, né? Torna todo mundo aquela criança animada de novo pra ler o próximo capítulo, pra saber a próxima história. O que vai acontecer com o Luffy, o que vai acontecer com o Chopper, com o Robin, com o Nami. É infantil e é maravilhoso, e que bom ser um adulto capaz de sentir isso. E talvez, quando a gente deixa de ser capaz de sentir isso, é aí que a gente vira o diabo, entendeu? Aí que a Akuma no Mi toma conta, quando a gente deixa de ser capaz de sorrir das besteiras, das bobeiras da vida. E até de um jeito mais bobo, mais prático, né? Eu acho que o reino antigo ser capaz de pegar poderes e replicar até de maneira melhor é muita coisa que o japonês historicamente fez em várias maneiras, não só no clichê do tecnológico, né? Que o japonês copia e melhora, mas durante toda a história, em questões de guerra, em questões de desenvolvimento, agricultura, cultura. O japonês, em particular, tem orgulho, sim, de pegar coisas de outras culturas e torná-los japonesa de uma maneira que eles consideram muitas vezes até melhor. E o reino antigo representar isso também dentro de One Piece, eu acho que não é à toa. O Oda é japonês, ele cresceu no Japão, eu acho que isso seria bem interessante. Fora isso, falando do lado de Mu também, o Japão é um lugar muito estrito, cheio de regras, cheio de costumes e cheio de ideias que acabam limitando essa coisa mais caótica, doida, né? Essa coisa mais livre que o Luffy carrega muito, né? Eu acho que isso também não é à toa. O Oda sente no peito esse contraste, né? Porque ele é dessa maneira completamente à parte da sociedade e ele é perfeito, mas imagina como ele opera na sociedade japonesa, né? O Oda começou a escrever One Piece quando ele tinha 23, ele já era um adulto, de certa maneira, que já tinha vivido várias coisas, né? Ainda mais naquela época. Então, eu acho que isso tudo também incentiva uma pessoa a escrever uma história dessa, e eu acho muito fascinante, porque pode soar bobo e talvez só as pessoas um pouco mais velhas apreciem isso, mas não abandone a sua criança interior. Seria bem legal. Então, galera, esse foi o vídeo. Desculpa se a história ficou um pouco confusa, mas eu acho que a ideia é essa, né? A Akuma no Mi passa a ideia de um poder mais sério,
comparado com as frutas do diabo, que tem Rito, Gomu Gomu e tal. Isso dá uma vibe de ser uma coisa relacionada a crianças. Então, acho que vai ter essa coisa assim a ver, meio crianças versus adultos, você ficando adulto e perdendo o contato com a sua criança anterior e esquecendo o que te levou até certos lugares, esquecendo certos sonhos, certos desejos. Tudo isso acontece, é normal, não é pra ficar se julgando, mas eu acho que a mensagem de One Piece caminha pra essa tensão. Eu acho isso muito, muito fascinante. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, comenta o que você achou. Um beijo, um queijo e valeu!